Oi, pessoal. A gente está aqui hoje com Vivi Mendes, ela que é advogada criminalista, feminista, defensora dos direitos humanos, né? E pela luta da igualdade, principalmente das mulheres e dos negros, não é isso, Vivi? E Isso. ela trabalhou no governo de Haddad na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Não é isso, Vivi? Bem-vinda à TV Aurora. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer bastante. Eu vou te chamar de Bel, Isabela é meio muito formal. Pode chamar de Bela. Então, eu já queria agradecer muito o convite primeiro, muito bacana poder fazer essa troca com você aí de Recife. Queria agradecer a todo mundo que também está acompanhando, assistindo a nossa entrevista. Um beijo para vocês. Então, eu acho que a gente, no momento de isolamento, passa essa questão da violência contra as mulheres e enfrenta nessa pior contradição, que é, enquanto a violência contra os homens é uma violência que acontece prioritariamente no espaço público, né? O espaço privado, a casa é o local mais perigoso para as mulheres. Então, mais da metade, na verdade, mais de 60% dos feminicídios que são praticados ou tentados ocorrem dentro do ambiente doméstico. As mulheres, a violência, né, de gênero, não só a violência doméstica, né, a violência de gênero como um todo, ela é praticada normalmente por pessoas conhecidas, ela é praticada no âmbito familiar. Então, a gente sabe que o local de casa, né, a casa em si, ela não é necessariamente mais segura para as mulheres. No momento em que a gente tem, né, no momento que a gente tem a necessidade de ficar em casa, como que a gente consegue garantir que as mulheres possam estar em casa e necessariamente seguras, né? E aí eu acho que é importante a gente levantar, porque tem aparecido muito a discussão, né, do aumento do número de casos, mas como você falou, na verdade você tem uma diminuição de alguns indicativos, né? Então, ao mesmo tempo que você teve, se fala, né, em aumento do número de casos de violência contra a mulher, na verdade o que você teve ou é o aumento do número de chamadas telefônicas para o 190, né, que é da Polícia Militar, ou alguns estados, não majoritariamente, acho que eu vi pelo menos dos que relataram que só a Bahia tinha relatado um número uma ampliação dos casos para o Disque 180, que é o canal específico de atendimento para mulheres em situação de violência, tem o número de aumento dos socorros prestados pela polícia, o número de flagrantes. Então, mas você teve uma diminuição do número de boletins de ocorrência, você teve uma diminuição do número de medidas cautelares de emergências, que são aquelas que são garantidas para as mulheres quando ela faz a denúncia do caso de violência e é apresentado algum tipo de risco para a segurança ou para a vida dela ou dos filhos. Então, você teve uma diminuição do número de casos, tanto de registro de boletim de ocorrência, das medidas cautelares que são concedidas. Termina ficando mascarado, né? Os números. É isso. Então, você tem, na verdade, o que você teve tem um dado, né? Os dados, eles não estão necessariamente demonstrando o aumento do número dessa violência, né? A expansão dessa violência. Mas a gente vê que se você complementa essa avaliação, de fato tem tido esse aumento. E aí, eu acho que só essa discussão já demonstra qual é o primeiro problema que a gente tem, que é um problema que é histórico, não é um problema só desse caso, desse momento de pandemia, que é a dificuldade que as mulheres têm de acessar mecanismos para enfrentarem a violência que elas sofrem. E eu acho que daí já vem uma primeira discussão, que é as mulheres elas estão saindo menos de casa, então elas em tese vão ir menos à delegacia, né? Elas vão conseguir menos procurar serviços de referência dos que existem, né, nas cidades que existem serviços de referência, de atendimento a mulheres em situação de violência. Então, você já tem essa primeira problemática. E eu acho que essa já é acho que talvez essa seja o problema que mais tem resposta hoje em dia, porque o que a gente poderia já ter, aqui em São Paulo a gente passou por essa discussão. Os boletins de ocorrência para casos de violência contra a mulher não podiam ser feitos por meio online, né? Porque como eles têm violência envolvida, normalmente não se pode fazer boletim de ocorrência para esse tipo
de crime. Então, a gente passou por um período primeiro aqui, né, de que não podia, mesmo na pandemia, você precisava ir até a delegacia, e isso já foi transformado. Eu acho que essa mudança foi positiva, mas era importante que o poder público diversificasse os meios pelos quais ele pudesse receber as denúncias. A gente não tem ainda, né, denúncia por meio telefônico, e a gente tem e o que poderia era, além disso, outros meios de denúncia, além de você registrar o boletim de ocorrência, porque nem sempre a mulher sabe qual vai ser a orientação que ela vai, como ela vai prosseguir, qual vai ser todo o caminho que ela pode seguir para enfrentar a violência. Então, além de você ter um mecanismo de denúncia, que é uma parte do que você pode fazer, você precisaria ter mais meios de orientação. E o que a gente vê, na verdade, é que quem tem cumprido mais esse papel é a sociedade civil organizada, que tem se articulado em algumas redes para cumprir esse papel. O outro problema que eu acho que a gente consegue, que é um problema mais macro, é que o Brasil já convivia com a violência contra a mulher com números muito alarmantes. A gente já era o 5º país que mais mata mulheres no mundo, já tinha altos índices de violência em todos os estados, muitas mulheres com muito receio, assim, o número de mulheres que deixam de registrar os casos de violência já são muito próximos das que registram, assim, então a porcentagem de mulheres que sofrem violência que deixa de registrar os casos é muito alta, e isso porque a gente tem um sistema de enfrentamento à violência contra as mulheres que ele é muito cruel, ele promove impunidade, ele promove a revitimização das mulheres. Então, nesse momento, era importante que a gente conseguisse garantir, né, para as mulheres que elas soubessem como denunciar, e denunciando que elas não passassem por esse tipo de processo, que é a dificuldade de achar o serviço, de acessar o serviço e de não serem, né, quase que criminalizadas por estarem fazendo a denúncia, que é o que a gente vê na maior parte dos casos, de você ser dissuadida de prestar denúncia, de você ser questionada mais de uma vez sobre o relato, como se as mulheres inventassem, né, casos de violência. Então, ou exagerassem. Exatamente. Então, a gente já tinha uma rede de proteção insuficiente, muito precária, muito sucateada, e que nesse momento que nesse momento piora e que faz com que as mulheres tenham mais dificuldade ainda. E aí acho que tiveram várias medidas, né, que foram apresentadas tanto pela ONU Mulheres quanto por entidades que tratam da questão das mulheres em específicos, e eu acho que algumas muito interessantes, assim. Acho que o poder público, e uma que poderia ter sido já adotada desde já, é a questão do abrigamento das mulheres na rede hoteleira. Porque acho que o principal problema, um dos principais problemas, além de você, né, conseguir fazer a denúncia, é que depois que você faz a denúncia, é como que você garante efetivamente que a mulher vai estar fora da situação de risco. Você tem medidas cautelares de afastamento dos agressores, mas, na verdade, às vezes a mulher precisa sair de casa. Às vezes não adianta só afastar. Ela está em tanto risco, o agressor representa tanto risco para ela, que ela precisa ser afastada de casa junto com seus filhos, ir para um local sigiloso, e quase não tem esse tipo de mecanismo no Brasil. Então, já que a rede hoteleira está com problemas, inclusive, poderia ser feita uma parceria que fortalecesse esse tipo de medida, por exemplo. E quando as agressões são verbais, né? Aí como é que faz para denunciar? Porque aí não tem nenhuma marca, né? Mas aí também mexe psicológico. Às vezes a mulher perde a identidade, perde o eu dela, né? Diante de tantas agressões. E tem vezes até que as mulheres nem se dão conta de que isso é um relacionamento abusivo, né? É de uma forma que vai indo, e quando vê o estrago, a pessoa já está com depressão, com ansiedade, falta de ar e pânico. Mas a denúncia, ela é uma parte do processo de enfrentamento. O rompimento do ciclo de violência, como você colocou, né, que vai escalonando, né? As mulheres, normalmente uma mulher, ela não está num relacionamento que é ótimo, maravilhoso, e aí de repente ela
sofre uma agressão física. Nunca é dessa forma. Você vai tendo vai escalonando, né? Vai subindo a violência, vai aumentando. Então, começa com, como você falou, às vezes nem é um xingamento. Você é uma desconstrução, né? Você colocar você para baixo. Isso, diminuir. Aí depois você começa a controlar. Aí você primeiro controla querendo saber, depois começa a investigar. Aí tem a violência patrimonial, que é de esconder, de tirar, né, ou financeira, de você esconder dinheiro, esconder documento, patrimonial e financeira. De você aí começa, você não deixar sair, então normalmente vai crescendo, né? É um ciclo que ele vai acontecendo e aí acontece a violência física, normalmente depois da violência física vem o arrependimento, né, do homem, que normalmente vem nesse sentido, o homem se arrepende e aí volta o relacionamento e aí novamente esse ciclo vai acontecendo e toda vez que esse ciclo se repete, o tipo de violência que a mulher sofre é mais grave, podendo chegar, né, no feminicídio, como a gente conhece. Então, só que a Lei Maria da Penha protege a mulher contra todos os tipos de violência. Porque ele reconhece que a violência de gênero ela se expressa tanto na violência física quanto na violência verbal, na violência psicológica, na violência patrimonial. E ela reflete, na verdade, ela não cria nenhum novo tipo penal, né? Ela pega os tipos penais já existentes e ela identifica como violência doméstica, violência de gênero. Então, existem tipos que enquadram. Se você sofre violência, se você sofre ameaça verbal, existe esse tipo de crime, né? Injúria, difamação. Então, existem formas, esses crimes eles existem. Não é que, não, eu ser xingada não é um tipo de crime. Não, é um crime também, dependendo, né, de como se estabelece. Então, obviamente que então é importante que a mulher faça a denúncia, então que ela possa denunciar, mas para que ela possa fazer a denúncia, ter completa dimensão do processo, ela ser protagonista desse processo, porque esse processo é um processo que depende de um empoderamento muito grande das mulheres. A gente diz que ela precisa de uma rede que contribua para essa construção. Então, se a mulher tem sofrido uma violência, mais do que ela ir à própria delegacia, que normalmente também é um local, né, que questiona a veracidade, que revitimiza a mulher. De homem, né? Se não for delegacia da mulher. Se é da mulher. E nas próprias delegacias das mulheres, as pessoas que trabalham nas delegacias das mulheres, elas estão lá, não estão preparadas, não estão capacitadas. Normalmente a delegacia da mulher é tratada como um espaço em que ou vai trabalhar quem deu algum problema em serviço, né? Quem teve alguma falta em serviço e vai parar lá, ou quem está começando, então são pessoas que não querem estar lá, então que não tem nenhum tipo de preparo, treinamento, sensibilidade com o que é tratar com esse tipo de caso. Então, mais do que a mulher nessa situação fazer a denúncia, é importante que ela se empodere para poder construir esse rompimento desse ciclo de violência. E é aí que a gente coloca a importância do atendimento psicossocial nesse processo. Então, que os centros de referência da mulher, centros de defesa da mulher, os equipamentos públicos que contam com apoio, com atendimento psicológico, de assistente social, eles são, e grupos, né, grupos de acolhimento, grupos de terapia coletiva, de discussão coletiva, eles são fundamentais para a mulher poder, inclusive, identificar quais foram todos os tipos de violência que ela sofreu, né, nesse relacionamento, dentro desse ambiente doméstico, e poder fazer a denúncia e prosseguir, chegar ao final dessa denúncia, tanto ou com a sentença positiva, né, de condenação, mas mais do que isso, pronta para enfrentar essa situação com essa pessoa e todas que ela possa vir a vivenciar, entendeu? Essa rede de apoio, né, que a gente constitui, eu acho que é importante ser constituída em torno das mulheres que sofrem violência, é muito importante. Pode ser na própria família, pode ser entre amigos, entre colegas de trabalho. Acho que ela é fundamental. Eu acho que essa lógica que parte por trás do que a juíza falou, que eu acho que é muito fundamental. Porque uma mulher, ela não tem que enfrentar a situação de violência sozinha. Ela já, acho que isso é o mais importante. Então, a família tem que estar junto, né? Exatamente.
E eu acho importante, assim, essa proposta que a juíza fez, ela é muito parecida, né, com a proposta de uma iniciativa que também apareceu na internet, que é aquela campanha Vizinha, Você Não Está Sozinha, que é de amarrar um lenço na frente em algum espaço externo da sua casa, ou do seu apartamento, ou da sua casa, para que as mulheres possam saber que ali elas podem buscar segurança com outras mulheres que estão dispostas a recepcioná-las. Então, talvez você nem significa necessariamente ficar na casa da pessoa, mas eu quero alguém para ir comigo na delegacia, ou preciso fazer a denúncia e eu não estou conseguindo. Uma rede de apoio. Eu acho que são iniciativas muito bacanas, assim, mostram, na verdade, eu acho que isso é muito importante, porque mostram que as mulheres, elas são muito fortes em criar laços de solidariedade entre elas, assim. A gente é construída para ser inimigas, né, para competir umas com as outras, mas ao fim e ao cabo a gente tem visto que cada vez mais as mulheres têm reforçado os processos de solidariedade entre si. Então a gente viu, eu por exemplo, faço parte de duas redes de atendimento voluntário a mulheres em situação de violência, em que profissionais que têm experiência ou não, né, tem até uma rede que capacita as mulheres, tal, que tem disposição em orientar para capacitar as mulheres que vão fazer os atendimentos, mas são duas redes que juntam profissionais que têm disposição em contribuir com mulheres em situação de violência de forma voluntária, com mulheres que precisam dessas orientações e até do atendimento no processo como um todo, mas elas reúnem psicólogas, assistentes sociais, advogadas, na verdade reúnem um conjunto de profissionais. E eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante. Obviamente que não substitui a responsabilidade do poder público, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que no momento em que a gente precisa cada vez mais exercer, né, a solidariedade entre nós, que a gente está vendo que a gente só vai conseguir enfrentar essa crise reforçando as nossas ações de proximidade, de compreensão do outro, de aproximação do outro. É muito importante esse tipo de iniciativa. E nessa época a solidariedade também tem que ser nesse ponto, né, das mulheres com relação à violência, né, com relação às necessidades que as donas de casa vão estar passando, né, sendo chefes de família. A gente sabe, né, já é mais do que conhecido, que as mulheres elas têm uma tripla jornada, assim. Então, a responsabilidade das mulheres é pela tarefa doméstica, pelos cuidados, não é só as tarefas domésticas, né? A gente tem que lembrar do que são as políticas de cuidado, né? Das tarefas de cuidado. Então, normalmente a responsabilidade por cuidado das pessoas mais velhas, das crianças, né? Dos parentes que têm alguma doença, alguma dificuldade, precisam dessa ajuda, sempre das mulheres. E as avós também, as avós que ficam com os netos. Exatamente. Então, eu acho que é fundamental porque esse momento de pandemia tem gerado uma sobrecarga de trabalho, esse trabalho que a gente, né, fala que é o trabalho invisível, o trabalho que é chamado de trabalho reprodutivo, que não tem valor, né, no mundo que a gente vive, ele não tem valor. Não é valorizado, né? Não é valorizado, exatamente. Então, eu acho uma discussão super importante, porque, acho que é um momento, como você falou, né, as pessoas estando mais em casa, né? A casa ela requer mais tarefas e normalmente não é feita essa divisão, assim, as mulheres. E quando as crianças estão em casa, e agora a gente está tendo muita discussão do ensino EAD, isso tem aparecido aqui porque São Paulo, por exemplo, tem adotado medidas de ensino EAD para o ensino básico e para o ensino médio aqui em São Paulo, a gente vê que isso gera uma problemática, porque a criança, né, quando ela fica sem a escola, tem a questão dela não estar, né, junto, então, do cuidado que já é dividido com a escola, mas quando ela está em casa, o processo de ensino, ele não é um processo da criança na frente do computador, ele tem que ser acompanhado, tem que ser junto, né, a criança não só assiste, né. E aí quem faz é sempre a mãe. Então eu acho, eu particularmente tenho muita dúvida em relação a qual a capacidade que a gente tem de fato de minimizar
essa diferença, porque a divisão do trabalho entre homens e mulheres é uma divisão que sustenta a nossa sociedade, né? Ela é o que, inclusive, alicerça a diferença que existe entre homens e mulheres, né? Então, acho que tem uma situação bem difícil, mas eu acho que algumas medidas foram importantes. Então, por exemplo, o auxílio emergencial, que para ser pago para mulheres, mães, solo, em dobro, eu acho que é um reconhecimento da função que as mulheres cumprem e normalmente cumprem de forma desigual na sociedade. Você vê que as famílias monoparentais de mulheres são muito maiores e normalmente elas são as que estão na base da nossa pirâmide, né? As que estão mais vulneráveis, as que são mais pobres, normalmente por mulheres negras. Então, acho que é importante. A outra coisa, eu acho que é essa discussão em relação à política de cuidados. A gente tem uma pesquisa muito interessante sobre como a pandemia da ebola lá na África causou mais morte de mulheres do que de homens. E uma discussão importante que teve, que a pesquisadora sobre desse caso ela evidencia, é que a política de cuidados ela provavelmente deve ter sido uma das responsáveis por esse aumento, por esse número maior de mortes de mulheres, porque as mulheres se expõem mais para poderem levar a família para o hospital, para poderem acompanhar as pessoas que estão doentes. Então, eu acho que, no mínimo, deveriam ter políticas que preservassem, né? Então, pessoas que estão em situação de risco, como que as famílias podem lidar, que métodos que elas podem garantir o isolamento dessas famílias, ao invés de deixar essa sobrecarga em cima das famílias individualmente, que a gente sabe que vai significar uma sobrecarga para as mulheres. Inclusive, são justamente, elas estão na linha de frente, né? As professoras, as médicas, as enfermeiras, né? Não sei como é que a gente vai proteger essas heroínas, né? Quando a gente está num momento como esse, que é praticamente uma guerra, como que a gente não vai proteger quem está lutando por nós, né? Eu acho que isso é a face mais cruel hoje, né? As mulheres são nossos soldados, as mulheres não, os profissionais de saúde são os nossos soldados, né, da guerra de hoje. Que esse momento ele sirva para a gente valorizar, né, essas discussões, mostrar que se a gente não atua em momentos de mais normalidade, porque acho que no mundo onde mulheres morrem diariamente por conta dessa violência de gênero, a gente nunca não está no mundo de normalidade, mas numa vida mais normal, sem pandemia, chega no momento de pandemia, esses setores da população, eles vão ser cada vez mais vulnerabilizados. Então, que fique para a gente também a importância que é estruturar a nossa sociedade para enfrentar períodos como esse, né, de muita crise, que eu acho que vão sempre acontecer. A gente não tem que achar que eles nunca vão acontecer, porque chega num momento como esse e a gente fica com essa situação de uma dificuldade muito grande de enfrentar essas violências, essas vulnerabilidades. Queria agradecer bastante de novo o convite e parabenizar vocês bastante pelo trabalho. Pode ter certeza que eu vou acompanhar e vou compartilhar, vou fortalecer essa iniciativa que é muito importante. Ai, que ótimo! De Recife para São Paulo, São Paulo, Recife, né?